Belê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Marcos Menezes e estamos aqui para mais uma semana de curso. Esse treinamento é contemplado pela Lei Aldir Blanc, apoio da Prefeitura de Itapevi e Pátria Amada Brasil. Bem-vindo ao nosso curso. Tudo bem, gente? Boa semana a todos. Eu espero que todos estejam bem. Essa aqui é a nossa terceira aula do nosso treinamento de audiovisual online. A primeira aula foi sobre história do cinema, o básico. A segunda aula foi sobre roteiro e suas definições e a jornada do herói, que é muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre movimento de câmera, mas é o simplesinho, e enquadramento. Esse é o principal. Tá certo? Vamos começar agora pelo movimento de câmera. Três movimentos de câmera e alguns equipamentos para filmagem. No caso agora em questão, que já deve estar na tela, nós temos o movimento chamado de pan. Quando nós falamos vamos fazer um movimento pan, seria de panorâmico, que é da esquerda para a direita com o seu equipamento, ou da esquerda para ou da direita para a esquerda. Após esse nós temos o tilt, que seria na vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo. Já o traveling é o movimento tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas esse traveling precisa de um dolly ou de um traveling, que é um carrinho em cima de uma linha de trem. Vamos passar para as explicações sobre equipamentos. Nós temos alguns simples que se chamam grua, steadicam, dolly e traveling. A grua, como já está na tela, é um suporte onde conseguimos filmar cenas do alto, sem ter que estar em cima de um guindaste, por exemplo, que é muito mais barato. Pode ver que essa primeira foto da grua tem uma dolly também, ou um traveling, que é um carrinho de rodas embaixo. Temos também o Steadicam, que é para estabilizar a sua imagem. É como se fosse um pêndulo em um eixo que deixa as suas imagens estabilizadas, indiferente da sua movimentação. Vamos falar agora sobre o enquadramento, que é uma das partes mais importantes dentro de um filme, como todas as outras, mas sem o enquadramento nós não conseguimos dar a intenção do filme, a intenção da cena. Então vamos lá. Antes de começar a fazer as filmagens, é necessário fazer um processo conhecido como decupagem. Nessa etapa, nós desmontamos todo aquele roteiro criado de acordo com os locais que serão filmados. Assim, não precisamos ficar presos na sequência da cena que imaginamos. Podemos, por exemplo, filmar a última e a primeira cena do vídeo em seguida, se elas acontecerem no mesmo lugar. Depois que a gente cria aquele nosso roteiro, vamos sentar com a nossa equipe técnica e vamos fazer a decupagem, que seria cortar esses cenários em pedacinhos para saber aonde cada coisa será gravada. O que facilita para a gente, se a primeira cena e a última cena é gravada no mesmo local, graças a essa decupagem, nós podemos gravar todas elas em um único dia, uma na sequência da outra, sem esperar, exemplo, gravar uma hoje, passar todo o roteiro para voltar aqui daqui a um mês, por exemplo. Nós podemos gravar todas de uma só vez, graças à decupagem, que é cortar esse roteiro em pequenos pedaços e ver onde cada coisa será gravada. Quando estivermos filmando, temos que pensar em várias questões. Uma das mais importantes é o enquadramento, que é basicamente onde e como posicionar a sua câmera quando estivermos filmando. O enquadramento pode reforçar sentimentos e intenções da cena. Por exemplo, se filmamos um personagem de baixo para cima, temos a sensação que esse personagem é poderoso. Se fizermos o oposto, filmando ele de cima para baixo, temos a impressão que ele não é tão poderoso. Continuando a explicação sobre o enquadramento, um outro conceito dele é
que é importante ressaltar é a regra dos terços. Ele vem para nos mostrar que nem sempre precisamos deixar o nosso personagem ou o nosso assunto no centro da imagem. Imagine duas linhas verticais e duas horizontais que cortam o quadro. Podemos utilizar os 4 pontos aonde as linhas se cruzam para posicionar o objeto de cena. Precisamos ficar presos a nenhum tipo de fórmula. Essas são apenas 2 exemplos, tá certo? Que nos permitem trabalhar a cena de acordo com a ideia que queremos trabalhar. Outra dica é para quando vamos fazer entrevistas ou cena de pessoas. Nesse caso, é interessante deixar mais espaço na direção em que o personagem está olhando e menos espaço nas costas da pessoa. Os movimentos de mão de quem segura a câmera devem ser suaves. Movimentos bruscos ou muito rápidos fazem a cena ficar desconfortável de se assistir. Um outro fato muito importante é o tipo de plano que iremos utilizar em nossa filmagem. Isso é a proporção em que uma pessoa ou objeto será mostrado na tela. Alguns tipos são esses, que agora vamos entrar para os nomes e os tipos de enquadramento e as suas funcionalidades. Positivo? Vamos lá. Vamos falar agora sobre os enquadramentos, os seus nomes e as suas funcionalidades. Começando pelo plano aberto long shot, que é o longo tiro, tiro longo. A câmera está distante do objeto, de modo que ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de ambientação. Para que serve esse plano de ambientação? É para a pessoa que está assistindo conhecer o ambiente. Então, normalmente, nós fazemos um plano aberto para que quem está assistindo conheça em que ambiente vai acontecer aquela cena. Plano médio, medium shot. A câmera está a uma distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de posicionamento e movimentação. Para que serve esse plano médio? É parecido com a nossa ambientação, mas só que já não é totalmente a ambientação. É para a gente conhecer o nosso personagem e o que estará acontecendo com ele. Então, primeiro a gente pode fazer um plano aberto para conhecer aonde vai ser a cena, um plano médio já no seu personagem ou no seu objeto para conhecer o seu personagem. O plano inteiro. O personagem fica engajado em tela de cabeça aos pés, se diferenciando do plano conjunto. Só há uma pessoa e no outro várias. Nesse tipo de plano, interessa-nos sobretudo a ação, tem um valor narrativo, mas começa a potenciar-se o valor dramático. Esse plano inteiro, você tem que mostrar a pessoa da cabeça aos pés, como se fosse um plano aberto, mas para ver o que vai acontecer na cena. O plano de ambientação, que é o plano aberto, ele serve para a gente conhecer como que é a cena, o que tem dentro da cena. Já o plano inteiro, que é do seu personagem, o que ele vai começar a fazer? Ele vai dar a intenção do que vai ser feito naquele momento. Ele vai levantar, ele vai atacar alguém, ele vai correr. Usamos um plano inteiro. O plano fechado ou close-up. A câmera está bem próxima do objeto, do modo que ele ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes espaços à sua volta. É um plano de intimidade e expressão. O plano close-up ou o plano fechado é algo que você vai pegar mais ou menos a sua expressão, a expressão do seu personagem, algo que ele está fazendo naquele momento que seja íntimo. Ele vai estar mostrando dramaticidade, vai estar mostrando sentimento, vai estar mostrando ação de um modo mais íntimo, mais próximo do seu telespectador.
Plano geral ou PG. Com um ângulo visual bem aberto, a câmera revela o cenário à sua frente. A figura humana ocupa espaço muito reduzida dentro dessa tela. Plano para exteriores ou interiores, de grandes proporções, também chamado na intimidade de geralzão. Esse plano é onde você vai abrir a sua tela ao máximo para mostrar o que tem em todo o local da cena, aonde o seu personagem e pessoas ocupam um pequeno espaço. É o diferente do plano aberto, que é para mostrar o seu cenário. É um plano um pouco maior, aonde se mostra além do cenário o que tem próximo do seu cenário. E o seu personagem principal é uma pequena proporção daquele grande plano. Plano conjunto ou PC. Com um ângulo visual aberto, a câmera revela uma parte significativa do cenário à sua frente. A figura humana ocupa um espaço relativamente maior na tela. É possível reconhecer os rostos das pessoas mais próximo à câmera. Esse plano de conjunto é um pouco mais fechado e com mais pessoas dentro da tela, aonde ela sim tem mais ênfase agora. É um plano conjunto de pessoas, não é só o seu personagem. Tem o seu personagem principal e alguns outros coadjuvantes juntos. Plano americano, PA. A figura humana é enquadrada do joelho para cima. Esse enquadramento foi muito utilizado na época dos western, que é os filmes de Bang Bang. Por que se chama plano americano? Foi os americanos que inventaram. E por que esse plano do joelho para cima? É por causa das pistolas western. Elas tinham que aparecer, eles tinham que estar com aquelas armas. Então, criou-se esse plano americano, que hoje é conhecido também como retrato, né? Normalmente, uma foto ou vídeo, retrato, pega-se parte da cintura para baixo. Meio primeiro plano. A figura humana é enquadrada da cintura para cima. O meio primeiro plano, diferente do plano americano, é enquadrada da cintura para cima, dando mais ênfase para o seu personagem. Logo após esse, nós temos o primeiro plano, que seria a figura humana enquadrada do peito para cima, também chamado de close-up ou de close, tá certo? Diferente dos outros dois, que é o plano americano do joelho para cima, o meio primeiro plano, que já dá mais ênfase para o seu personagem, que é da cintura para cima, tem o close, que dá ênfase total ao seu personagem, que é do peito para cima. Primeiríssimo plano, que é o PPP. A figura humana é enquadrada dos ombros para cima, também chamado de big close-up ou big close. O grande close seria aquele maior detalhe sobre algo que tem no seu personagem, mas ainda não chega a ser o detalhe total. Nesse caso, primeiríssimo plano. É usado muito para mostrar emoções. Plano detalhe. A câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo, um olho, uma mão, um pé, etc. Também usado para objetos pequenos, como uma caneta sobre a mesa, um copo, uma caixa de fósforo, etc. Esse plano detalhe são imagens de enquadramento para mostrar detalhes da cena. Você quer mostrar que a moça está com batom vermelho? Você dá um plano detalhe fechado, um enquadramento bem fechado na boca dessa moça. Após o enquadramento, vamos falar sobre alguns ângulos, e no caso aqui temos 3 posições fundamentais, tá certo? O ângulo normal, quando ela está no nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada, está sendo aqui, nessa posição dos olhos, reta, junto com a câmera. Temos o plongé, palavra francesa que significa mergulho, plongé. Quando a câmera está acima do nível dos olhos, voltada para baixo, também chamada de câmera alta. Esse plongé é utilizado para mostrar poder, supremacia. Se você quer pôr alguém, por exemplo, numa luta, batendo em outra pessoa, a câmera fica em plongé, em mergulho, mostrando que eu estou subjugando aquela outra pessoa. Contra plongé, com o sentido de contra mergulho.
Quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima, também chamada de câmera baixa. A câmera baixa é para mostrar fraqueza. Quando você está apanhando de alguém, você coloca a câmera de baixo para cima, mostrando o oponente subjugando você. Por exemplo, uma coisa que você nunca vai ver é alguém fotografando ou filmando um presidente de câmera baixa, alta. Porque o nosso presidente ou de outros países é considerado supremacia. Então sempre vamos filmá-los de baixo para cima para dar grandiosidade. Em relação ao lado e aos ângulos, são 4 posições fundamentais. Vamos começar com a câmera frontal. A frontal, a câmera está em linha reta com o nariz da pessoa filmada. É uma câmera na sua frente, te mostrando frontalmente. 3/4. A câmera forma um ângulo aproximadamente de 45 graus. Ela está a 45 graus do seu rosto frontal. A 45 graus com o nariz da pessoa filmada. Essa posição pode ser realizada com muitas variantes. Essa parte de variantes é que você pode pôr plongé, contra plongé, um pouco mais superior, mas sempre a 45 graus. Longe, perto. Perfil. A câmera forma um ângulo aproximadamente de 90 graus com o seu nariz. O perfil pode ser feito à esquerda ou à direita. Filmagem ou fotografia de perfil é onde a câmera fica nas nossas laterais a 90 graus em relação ao nosso nariz. O nariz, a câmera pode estar na esquerda ou na sua direita. São as imagens de perfil. Câmera de nuca. A câmera está alinhada reta com a nuca da pessoa filmada. É um dos ângulos preferidos do cineasta Gus Van Sant, usado até a exaustão em Elefante de 2003. É aquela imagem onde a câmera fica posicionada na parte atrás, aqui atrás, alinhada à nossa nuca. A combinação do plano, da altura do ângulo e do lado do ângulo determinará o seu enquadramento. Vamos para alguns exemplos aqui. Meio primeiro plano, junto com contra-plongé e 3/4. O meio primeiro plano, plongé e perfil. Primeiro plano, contra-plongé e 3/4. E ficamos aqui com a nossa aula dessa semana. Ela foi um pouco mais curta do que as outras, mas não vejo necessidade de prolongar assuntos. Falamos hoje sobre enquadramentos e suas execuções, e eu acredito que foi muito proveitoso. Estamos aqui com o Walter, que ele estará conosco até o final. Eu não apresentei o Walter. Walter, diga oi. Oi! Enfim, a próxima semana nós vamos falar sobre equipamentos, movimento de câmera novamente e manuseio e cuidados com seu equipamento. O que será isso? Eu vou apresentar alguns tipos de filmadoras, câmeras, vou pegar na mão. Eita, já quebrei a minha Polaroid aqui. Eu não quebrei, gente, ela caiu ali da estante e ela quebrou. Tadinha, mas enfim, eu vou mostrar o funcionamento e os cuidados que deve ter com a sua câmera, tá? Nas aulas seguintes, nós vamos falar do uso do celular no audiovisual. Hoje em dia, nem todo mundo tem uma câmera fotográfica e nem tem uma filmadora, que também serve, ambas servem para filmar qualquer coisa. Mas temos celulares, que é a mesma coisa. Vamos falar sobre o uso do celular dentro do audiovisual. E na outra semana, entraremos no assunto efeito chroma key, que seria o fundo azul ou verde, que é trocar esse fundo por um outro efeito. Vamos estar fazendo isso em aula. E na sequência, stop motion. Então ficamos por aqui. Muito obrigado, uma boa semana e belê belê a todos vocês.